Bem, gente, neste bloco com o nosso amigo Nilo da Cobrec, vamos ver e vamos falar sobre os cuidados que devemos ter na manutenção do freio a disco, ok? Principalmente quando precisamos trocar as pastilhas. Nilo, é com você. Bom dia, estamos aqui para conversar com vocês sobre materiais de atrito, lonas e pastilhas de freio. Para tanto, nós vamos levando item a item cada sistema de freio. Temos aqui com vocês agora, no primeiro aqui na minha esquerda, um sistema de freio tipo punho. O segundo item já seria um sistema de freio também a disco, já utilizado na linha do Diplomata, Cadete e Tempra, com sistema difuso no próprio freio de mão. Terceiro item é um freio a disco conjugado com o freio também a tambor. No último item lá embaixo nós já temos o sistema de freio a tambor, o mais simples. Como vocês já viram, nós mostramos para vocês 4 sistemas que iremos falar neles detalhadamente. Vamos começar pelo nosso sistema tipo punho. Cuidados necessários com cada item do sistema. A partir do disco de freio, problemas com a pastilha, problemas com o pistão. Aqui atrás nós temos os 2 pinos guias. Item a item, os cuidados necessários para que vocês tenham uma boa eficiência no próprio sistema. Bom, pessoal, vocês viram agora há pouco o sistema de freio que estava todo montado. Agora nós já retiramos as peças, inclusive o tipo punho, que não é aconselhado que seja retirado daqui, ele continua no lugar. No entanto, para mostrar para vocês os devidos cuidados que devemos ter com essa peça, nós conseguimos uma outra devidamente limpa, para mostrar item a item quais os cuidados que devemos ter nesse pedaço, ok? Para início, para começar, foram retiradas as pastilhas e o disco de freio. Como vocês podem ver nesse disco, ele está muito frisado. E há muitos casos em que o disco, desse modo, quando montado com pastilha nova, é quando começa a ter o problema de chiado, ruído excessivo. O cliente, o dono do carro, reclama muito com isso, justamente por causa desses ressaltos e todos esses frisos que nós temos. Numa montagem, é sempre aconselhado que seja retificado o disco, isso seria uma regra. Em hipótese alguma, montar um disco não retificado. No caso de retificar o disco e a espessura dele ficar abaixo do que é recomendado, então existe a necessidade da substituição da peça. Nesse caso, então, nós entramos com um disco novo, de preferência original ou um disco de qualidade. Sempre num sistema de freio a gente se refere à qualidade de componentes. A partir do momento que se usa um componente de qualidade duvidosa, também não podemos pedir ou podemos esperar que o freio tenha uma eficiência correta. Ok? Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui o disco, um disco usado que foi retirado do carro, e aqui nós vamos utilizar o disco novo. Nós temos as molas, que é justamente para evitar a vibração e ruído na pastilha. Ela ajuda a tirar a vibração. Aqui nós temos o cavalete, que foi retirado do próprio carro. E como nós tínhamos dito, aqui nós temos o punho. Quais são os cuidados necessários no punho? No momento em que vocês recuam o pistão, aconselhamos que seja aberto o sangrador. No momento que se abre o sangrador, você está liberando a saída do fluido, e esse, por sua vez, só o fato de estar sendo trocada a pastilha, ele já deve estar contaminado. Então, você abrindo o sangrador de freio, você está liberando essa pressão. Vai facilitar o retorno do pistão. E quando você tem essa facilidade no retorno do pistão, se ele começar a engripar com o sangrador aberto, você tem a certeza de que está com um problema interno. Então aí é necessária a desmontagem geral do sistema e verificar o que nós temos lá dentro. Nesse caso, o pistão foi aberto, o sangrador foi aberto e o pistão foi recuado por completo. Importante, cuidado com essa gacheta, com essa coifa. Ela está aqui justamente para evitar que poeira ou qualquer tipo de sujeira acabe entrando no vão do pistão com a pinça. Caso ela entre, pode começar a haver um engripamento. Nós temos aqui atrás também os 2 pinos guias. Esses pinos devem ser muito bem limpos. Vamos lavar os pinos.
Caso depois da lavagem ainda tenha alguma sujeira que ficou impregnada, vamos usar uma palha de aço fina e tirar, deixar ele perfeitamente limpo. Tem de ser lubrificado. Para isso, nós recomendamos uma graxa de sulfeto de molibdênio. Por que essa graxa? Alta resistência à caloria e um grande poder de lubrificação. Colocamos um pouco de graxa na própria furação onde vai o pino-guia e damos uma pequena passada no guia. No momento em que encaixa, ele fica livre, deixando a pinça também livre, porque ela funciona de lado e não pode haver travamento. Se esses pinos estiverem sujos, estiverem engripando, acontece o problema de quando uma pastilha acaba tendo um desgaste maior que a outra. Muitas pessoas ligam para a gente e acabam reclamando porque uma pastilha teve um desgaste, de um lado do disco teve um desgaste acentuado, a outra ainda estaria boa. Seria exatamente por causa do pino-guia, ele está travado e está mantendo uma pastilha encostando. Isso tudo ocasiona chiado, barulho e ruído. E é fácil, muitas vezes o pessoal acaba reclamando que a pastilha está com problema. Isso prova que o problema não seria exatamente na pastilha, mas sim um problema que nós teríamos no sistema. Olha, você que precisa ter aí em sua oficina a tabela de aplicação das pastilhas Cobrec, é muito fácil conseguir. Sabe como? Ligue para 0800 11 19 92. 0800 11 19 92, que é o telefone do atendimento ao consumidor Cobrec, ok? E eles vão mandar para você. Agora, se você preferir, você pode mandar uma cartinha pra gente, tá joia? O nosso endereço é Rua Capitão Augusto Salles Pupo, número 89, o CEP é 13073 140, Campinas, São Paulo, tá bom? Vou repetir para você. Anote aí. Rua Capitão Augusto Salles Pupo, número 89, CEP 13073 140, Campinas, São Paulo. Não perca tempo, gente, tá joia? Bom, agora vamos dar um pulinho aí aos comerciais e voltamos já já. Muito bem, neste bloco com o Nilo da Cobrec, vamos falar sobre quando, olha só, hein? Quando trocar as pastilhas. Vamos ver como fazer o assentamento e muito mais detalhes neste importante componente dos freios. Nilo, é com você. Bom dia. Dando sequência ao programa anterior, estávamos nos referindo a problemas e a cuidados que ocorrem no sistema de freio a disco. Nós tínhamos nos referido a fazer a substituição do disco do freio, caso o disco estivesse muito fino. Não pode, no caso do disco utilizado, ser ainda o disco que estava no carro, esse deve ser retificado. Em hipótese alguma, deve ser colocado um disco usado sem a retífica, pois ele tem ressaltos. E esses ressaltos podem ocasionar chiado, barulho, o que o proprietário do carro acaba reclamando muito. Quando é utilizada a pastilha nova, quando o mecânico não quer retificar, ele costuma quebrar o canto da pastilha. Quais os problemas que ele acaba tendo com isso? No momento que ele quebra o canto da pastilha, ele está diminuindo a sua área de atrito. Ao mesmo tempo, ele quebrando o canto, ele forma um funil entre disco e pastilha. E nesse funil, a sujeira pode ficar prensada. Também vai ocorrer ruído, chiado muito forte. Então, de um modo geral, se for o disco velho, vamos retificar. Ou, caso contrário, utilizamos um disco novo. Utilizando o disco novo ou um disco retificado, em hipótese alguma, nós quebramos o canto da pastilha. Outro cuidado também necessário, na sangria, nós temos dito de deixar o sangrador aberto. Depois de todo o sistema montado, é aconselhado trocar o fluido de freio. Para trocar o fluido, mantém o sangrador aberto e vai fazendo o sistema no próprio pedal. Ou caso na mecânica tenha a máquina apropriada para isso. Muito importante que enquanto está sendo feita a troca do fluido, já é feita também a sangria, não podemos ter ar no sistema. Outro fator também importante, no caso da pastilha de freio de qualidade, a espessura mínima dela. Tem muita gente que liga para nós e pergunta quantos quilômetros dura uma pastilha ou quando devemos trocar a pastilha. Não existe uma quilometragem correta para a troca de pastilha, por um motivo simples. Tudo depende
de quem está dirigindo o carro, o modo de dirigir, aonde ele dirige. De repente a pessoa pode ser um viajante e aciona pouco o freio, pode ser um taxista em que ele vai acionar muito e vai consumir. Então, de um modo geral, nós colocamos assim, uma pastilha de freio, como vocês podem ver aqui, essa já está bem gasta. Quando a massa de atrito, não a plaqueta, mas a massa de atrito, estiver com uma espessura parecida com a plaqueta, é momento de troca. Não devemos deixar ultrapassar isso, porque pode ocorrer um esquecimento ou qualquer eventualidade e essa massa, gastando, vai ter contato de ferro com ferro. Ok? Outro fator importante, esse sistema de freio que nós estamos fazendo em específico, nós temos que prestar atenção na espessura do material. Em outros veículos, eles são equipados com sistema de freio, com pastilhas com alarme. Esse sistema aqui já não há a necessidade de prestar tanta atenção na espessura, pois quando chegar no ponto certo, o próprio alarme vai acender uma luz no painel, avisando que a pastilha está numa medida já de troca. Ok? Seguindo então, pessoal, como eu estava falando para vocês, as pastilhas, depois de terem sido colocadas no veículo, existe um período de assentamento. O que é o período de assentamento? Nós colocamos um disco novo e uma pastilha nova, mas não é por causa disso que no momento que o proprietário do veículo acionar o freio, ela vai ter todo o seu atrito. Então o que acontece? Existe o período em que a pastilha vai se ajustar ao disco. Então é importante recomendar ao proprietário do veículo que ele vá com cuidado nas primeiras frenagens, não abuse até haver o assentamento correto. Outro fator muito importante nas pastilhas de freio, muitas delas são parecidas no seu visual, até mesmo em medidas. Agora, cuidado, porque mesmo sendo parecido em seu visual, nas medidas, no formato da pastilha, a massa dela, ou o atrito, essa massa em que entra em contato com o disco, são de coeficientes diferentes, elas são de atrito diferente. Então não podemos simplesmente tirar a pastilha de um veículo e passar para o outro. Para evitar isso, na própria embalagem do material, na tampa da embalagem, vem um código. Nesse código vem marcado logo embaixo dele para que carro e qual o ano do veículo a ser utilizado esse material. Em hipótese alguma, devemos pegar o material que é utilizado para um veículo e passar para um outro que não esteja marcado aqui na tampa. Olha, você que precisa aí ter em sua oficina a tabela de aplicação das pastilhas Cobrec, é muito fácil conseguir. Olha, ligue para 0800 11 19 92, que é o telefone do atendimento ao consumidor Cobrec. E eles vão mandar para você, tá joia? Agora, se você preferir, você pode mandar uma cartinha pra gente. O nosso endereço é Rua Capitão Augusto Salles Pupo, número 89, o CEP é 13073 140, Campinas, São Paulo. Vou repetir, é claro. Rua Capitão Augusto Salles Pupo, número 89, o CEP é 13073 140, Campinas, São Paulo. Não perca tempo, tá joia? Bom, após os comerciais eu volto trazendo outras informações só para você. Muito bem, gente, neste bloco com o nosso amigo Nilo, que é da Cobrec, olha só, hein? Vamos ter dicas incríveis sobre a substituição das pastilhas nos freios a disco traseiro. Nilo, é com você. Bom dia. Dando continuidade naqueles sistemas que nós estávamos falando sobre discos, hoje nós vamos falar sobre dois sistemas que são tanto quanto diferentes. Nós temos aqui um, que é aquele disco, ele é conjugado, disco com tambor, e do lado aqui nós temos o sistema de freio a disco traseiro, que ele vem equipado no Diplomata, no Cadete e no Tempra atualmente. Começando por este, abrindo a pinça, nós temos aqui as duas pastilhas encaixadas. Prende o parafuso embaixo, simplesmente sobe a pinça do mesmo modo que eu desci. O importante desse sistema é o seguinte: nós temos aqui dentro todo um sistema hidráulico acionado do mesmo modo como todo o sistema tradicional tipo punho. No entanto, no nosso freio de estacionamento, conhecido freio de mão,
ele tem também uma parte interna mecânica, utilizando-se um sistema difuso, um sistema de rosca. Então o que acontece? No momento que a gente aciona o freio de mão, o freio de estacionamento, o pistão ele encosta as pastilhas no disco e faz com que haja o travamento, mantenha o carro parado. Agora, o importante é que no momento em que nós estamos fazendo a manutenção deste sistema, não adianta a gente simplesmente abrir o sangrador e começar a fazer força, porque esse pistão não recua simplesmente empurrando ele. Pelo próprio desenho que vocês estão vendo aqui no pistão, nós temos que utilizar uma chave especial e ele só é recuado girando. Então nós somos obrigados a girar o pistão para fazer ele recuar. Simplesmente utilizando força, utilizando a alavanca, ele não vai retornar. E não esquecer, lógico, como também já foi dito, sobre cuidados do disco. Esse é um item que a gente fala muito, porque muitas vezes acaba passando despercebido. A espessura do disco. Todo disco de freio, seja dianteiro ou traseiro, ele tem uma espessura mínima de trabalho. E é lógico, vamos fazer uma troca de pastilha. A pastilha vem plana, a face da pastilha, ela é lisa. Então nós não podemos utilizar um disco com um disco desgastado, um disco com muitos sulcos. Ok? Passando agora para este outro sistema, como eu disse para vocês, esse aqui é um sistema conjugado. Nós temos aqui uma pinça dupla e aqui por dentro, como vocês podem ver no corte, nós temos as lonas. Como vocês podem ver aqui, nós temos então aqui seria uma face de tambor e por fora um disco de freio. A manutenção na parte da pinça continua sendo a mesma que nós já falamos sobre sangria, retorno de pistão. Importante que esta pinça, ela tem uma posição de trabalho nos pistões. Como vocês vão poder ver agora, na própria pastilha, o pistão marca a posição dele na tinta da pastilha. É importante, nesse caso, retirando-se as pastilhas, acha-se em lojas especializadas de ferramental para mecânicas, gabaritos para manter esses rebaixos, como vocês podem ver aqui dentro do pistão. Esse rebaixo ele tem uma posição correta de trabalho. E para poder pôr ele na posição correta, nós temos que utilizar uma chapa metálica, um gabarito. Então coloca essa chapa no lugar e vai girando o pistão até ela se encaixar. Encaixou, retira-se a chapa e ele está na posição correta de trabalho. Ok? Já na parte da lona, na parte de freio de estacionamento, como o próprio nome está falando, é um freio para ser utilizado com o veículo parado. Então essa lona praticamente não chega a ter atrito, ter giro aqui em cima. Ela está aqui simplesmente para, entrando em contato com o tambor, manter o carro parado. A vida útil dela, desse modo, é muito grande. Esse sistema aqui, muito dificilmente ele vai ter algum problema de lubrificação. Por quê? O sistema é exclusivamente mecânico, alavanca desse lado e regulador deste. Então não temos nada de fluido de freio aqui dentro, que poderia até mesmo me contaminar o material quando caísse nele. Se for necessário uma substituição de lona por algum problema que tenha ocorrido, deve ser adquirido nas lojas o kit completo. Não comprar exclusivamente a lona, mesmo porque vai ser muito difícil achar. Esse kit vem montado, a lona colada no patinho. Continuando então nos cuidados necessários nessa parte de lonas, como eu estava falando para vocês, a lona aqui ela vem colada no patinho. Nós temos uma aqui uma afora, como vocês podem ver, colada. Cuidados que são necessários. Não reutilizar o patinho. Há casos em que se tenta, com a lona gasta, retirar o que sobrou da lona e tentar colocar outra. Não é correto porque a massa de atrito da lona nunca vai bater com a utilização correta para o veículo. Esse patinho vem com lona colada e deve ser substituído por um patinho novo também com lona colada. Há dúvidas e perguntas do porquê hoje em dia se utiliza esse sistema. Antes nós usávamos o sistema de patinho furado e a lona rebitada. No entanto, o nosso sistema de freio, qualquer sistema de freio, ele sofre muito com caloria. Sofrendo com a caloria, o próprio patim, que é feito de chapa metálica, ele tende a se deformar. Ele sai da sua posição original. No momento que ele sai da posição original, ele acaba não tendo o contato correto com o tambor.
Ele sai da posição e ele não vai ter o atrito do 100%. Ele acaba ficando fora da posição, de um jeito ou de outro. Me deixando assim, então, uma frenagem muito deficiente. E por último, um ponto muito importante sobre a pinça. Como eu falei para vocês, essa aqui é uma pinça dupla. Nós temos um pistão de cada lado. Sendo desse modo, ela é fundida em duas partes. Em hipótese alguma, deve ser abertas as duas partes. Nós temos parafusos. E há casos de pessoas que querem abrir para tentar fazer a limpeza. De jeito nenhum se abre isto. Ela vem devidamente travada com borrachas de vedação. No momento que se abre, essas borrachas saem da posição e vai ser muito difícil retorná-las. Ok? Olha, se você precisa ter aí em sua oficina a tabela de aplicação das pastilhas Cobrec, é muito fácil conseguir. Ligue para 0800 11 19 92, 0800 11 19 92, que é o telefone do atendimento ao consumidor Cobrec, ok? E eles vão mandar para você, tá joia? Agora, se você, meu amigo mecânico, preferir mandar uma cartinha pra gente, tudo bem também, ok? Vou passar o endereço para você. Anote aí. Rua Capitão Augusto Sales Pupo, número 89, CEP 13073140, Campinas, São Paulo. Vou repetir para você. Anote aí. Rua Capitão Augusto Sales Pupo, número 89, CEP 13073140, Campinas, São Paulo. Olha, não perca, tá joia? Agora, vamos dar um pulinho aí até os comerciais, né? E volto com você daqui a pouquinho. Olha, não saia daí, tem muita coisa boa. Muito bem, neste bloco com o Nilo da Cobrec, vamos ter dicas sobre a manutenção do freio a tambor, principalmente com a troca das pastilhas. Nilo, é com você. Bom dia. Estamos aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre freios a tambor. Os cuidados que devemos ter para ter uma boa eficiência nesse sistema. Começamos pelo próprio tambor. Como vocês podem ver aqui, nós temos um tambor que foi utilizado. Mesmo em contato com a mão, pode ser considerado que a face do tambor está lisa. No entanto, essa face, em conjunto com uma lona nova, que é perfeitamente lisa, ela não vai ter um bom atrito, ela não vai ter um bom encosto. Então, é regra, nesse caso, dar uma retífica no tambor. Devemos trocar esse tambor quando, mesmo dando a retífica, ele ficar com o seu diâmetro total acima do especificado por fábrica. Então, ou nós retificamos o tambor ou colocamos um novo. Agora, um tambor frisado, em hipótese alguma, deve ser montado. Outros pontos importantes, mantendo aqui no tambor, seria essa peça aqui dentro, que seria o retentor. Essa peça está aqui para manter a graxa que nós temos no rolamento interno longe da lona, porque qualquer material lubrificante ou graxante em contato com material de atrito, ele faz com que haja uma contaminação definitiva do material. É uma coisa que realmente não pode acontecer. Inclusive mão suja de graxa ou fluido de freio caindo na lona, ela está prejudicada definitivamente. Se houver algum vazamento de graxa por esse retentor, é necessária a substituição da peça. Em hipótese alguma, deve ter graxa dentro do sistema, onde passa próximo da lona. Seguindo aqui já no carro, outro item que tem a parte lubrificante seria o nosso cilindro de roda. Nós temos dentro do cilindro de roda o fluido de freio. Para fazer o exame aqui é prático, basta nós levantarmos a coifa e se houver fluido de freio aqui por baixo dela, então está ocorrendo vazamento. Esse vazamento, aumentando com o tempo, ele começa a cair e provavelmente, muito provavelmente, ele vai cair em contato com a lona. Novamente, o fluido de freio em contato com a lona, essa acaba se prejudicando definitivamente. Não pode haver contato dela. Então, examinamos o cilindro de roda, já examinamos os retentores. Esse aqui também, se houver problema, deve ser substituído. Nós tínhamos no passado, eram componentes, o reparo do cilindro de roda. Hoje não é mais comercializado, então deve ser trocado por inteiro. Outro ponto importante seriam as molas. Como já foi dito, dentro desse sistema a caloria é muito alta.
As molas, sendo de aço temperado, com essa caloria e com o passar do tempo, elas perdem o seu poder de puxar os patins de volta. Esta, por exemplo, puxa o patim. Essa aqui não só puxa o patim, como aproveita para fechar o cilindro de roda. Então, se ela começar a perder a força, o patim muito provavelmente vai manter encostado no tambor. E se ele estiver em contato com o tambor, vai ter um superaquecimento, fadiga de materiais, chegando até o ponto de carbonização, ou seja, a lona vai acabar queimando. Bom, as molas, recomendamos que elas sejam substituídas a cada 2 trocas de lona. Neste caso, falando na lona, nós temos aqui, como vocês podem ver aqui por esta face, lonas rebitadas. Importante que, no caso de lona rebitada, quando vai ser feita a troca, o patim deve ser examinado para ver se ele também não está empenado ou deformado. O que pode fazer com que o patim deforme seria a própria caloria que nós temos aqui dentro. Então, se o patim está empenado, ele está deformado, se eu tentar rebitar uma lona, eu corro o risco de quebrar a lona na hora da rebitagem, ou que essa lona, mesmo que ela não quebre, ela não vai ter 100% de área de atrito entre a face da lona e a face do tambor que vai estar aqui por fora. Se ela não tiver esse 100% de área de atrito, a minha frenagem aqui vai ser muito deficiente. Bom, então devemos examinar o patim. Ele deve estar em ordem. Caso não esteja, tem que ser trocado. Para evitar esse tipo de problema, alguns veículos hoje estão fazendo uso de patins com lonas coladas. Muita gente nos pergunta por que a lona agora é colada. Justamente para não haver o reaproveitamento desta peça. É difícil nós pegarmos na rua quando os mecânicos trocam. Então muitas vezes essa peça está torta, está deformada e o mecânico continua fazendo uso dela. Ele simplesmente não troca. Neste caso, como a lona vem colada no patim, no caso da troca, então é trocado o kit completo. O patim é jogado fora, juntamente com a lona. De um modo geral, então nós precisamos o que aqui? Fazer uma limpeza geral, depois de tudo revisado, como nós já falamos. Limpeza geral, a troca do fluido de freio, que deve ser feita em 10 mil quilômetros ou 1 ano. E, logicamente, junto com a troca do fluido, também a sangria já é realizada. Olha, você que precisa ter aí em sua oficina a tabela de aplicação das pastilhas Cobrec, é muito fácil conseguir. Sabe como? Dê uma ligada para 0800 11 19 92. 0800 11 19 92, que é o telefone do atendimento ao consumidor Cobrec, tá certo? E eles vão mandar pra você, ok? Agora, se você preferir, você pode mandar uma cartinha pra gente, tá joia? Vou passar o endereço, é claro. Anote aí, Rua Capitão Augusto Sales Pupo, número 89, CEP 13073 140, Campinas, São Paulo. Repetindo para você, Rua Capitão Augusto Sales Pupo, número 89, CEP 13073 140, Campinas, São Paulo. Você não pode perder, tá joia? Agora, vamos dar um pulinho até os comerciais e eu volto em instantes com você. Pois é, gente, neste bloco vamos ter aí dicas sobre a retífica dos tambores e sobre os desgastes prematuros das pastilhas, ok? E quem vai estar falando pra gente é o nosso amigo Nilo, que é da Cobrec. Bom dia. Dando continuidade no sistema de freio traseiro a tambor, nós estamos mostrando aqui ele já totalmente desmontado e existe a necessidade de fazer toda a limpeza desse sistema. Não recomendamos, em hipótese alguma, qualquer tipo de produto que tenha oleosidade, seja ele gasolina, querosene. Por quê? Essa oleosidade vai atacar diretamente a lona, ele vai contaminar o produto, a matéria-prima da lona. Então recomendamos que seja lavado com uma escovinha, um pincel e água. Pois bem, todo o sistema devidamente lavado, seco, nós chegamos ao ponto de graxa. Nós temos no próprio espelho, aqui onde iriam as sapatas, uma de um lado e uma do outro, nós temos 3 pontos que devem receber graxa. Recomendamos a graxa de sulfeto de molibdênio. Ela tem uma alta resistência à caloria e o produto em si dá uma lubrificação melhor. Importante que essa graxa não pode ser exagerada. Corre-se o risco, se colocar muito dessa mesma graxa, acabar caindo na lona e vai acabar contaminando o produto.
Então colocamos aqui nesses únicos 3 pontos uma pequena camada dessa graxa. Por que essa graxa? Evitar aquela vibração excessiva e ruído no sistema. Inclusive é uma parte que nós costumamos falar sobre a linha Monza e Cadete. Nesses 3 pontos de graxa tendem a diminuir bastante o problema de vibração nesses automóveis. Após todo o sistema lavado, lubrificado e montado, alguns deles têm um sistema de regulagem automática. Em vários casos, nós temos sistema de cunha, sistema de parafuso. Então, é recomendada, antes de colocar o carro circulando, fazer a pré-regulagem do automático. Não podemos contar que ele faça o serviço sozinho. Há a necessidade de fazer uma regulagem inicial. Bom, sobre isso, resta uma parte ainda sobre o sistema ABS. Recebemos muitos telefonemas com dúvidas sobre o sistema. Se existe diferença no material de atrito para o ABS e sem o ABS. A resposta é não. O material de atrito é o mesmo, seja ele um veículo utilizando o sistema do ABS ou não. Ok? De um modo geral, ficam 2 dicas que a gente se sente na obrigação de passar a vocês. Nós temos aqui no freio traseiro este item que é responsável por 30% da frenagem total do veículo. 30% aqui, 70% na dianteira. Muitas vezes, algum cliente do próprio mecânico, algum cliente que vai na mecânica, ele começa a reclamar que a pastilha dele não está tendo uma vida útil, como teve a anterior. Aquela história, durou X, agora está durando só a metade. O porquê acontece isso? Muitas vezes porque a parte traseira do veículo é esquecida. Lembre-se, nós temos 30% aqui e 70% na dianteira. Se nessa parte parar de funcionar, então passa a ser 100% na dianteira. E nesse caso a pastilha nem tem condições de ter a mesma vida útil do jogo anterior. Importante que, quando vai ser feita a retífica dos tambores, lembrem-se que eu falei para vocês que aqui tem que ser feita a retífica nos 2 tambores, deixar eles perfeitamente planos. Quando é feita a retífica, nenhum dos 2 tambores podem estar diferentes. Então o importante o que é? Retificou o tambor ou na oficina ou na loja, é importante que a medida dos 2 tambores sejam iguais. Por que tem que ser igual? Porque a lona que nós estamos escolhendo, ela pode ser uma lona standard ou pode ser uma lona sob medida, uma lona X. E se nós escolhermos uma lona standard que tiver com medida, o tambor com medidas diferentes, isso vai acabar afetando a frenagem, porque uma vai ter uma área de atrito superior ao outro, que está com uma diferença no seu diâmetro total. Bom, pessoal, de um modo geral, fizemos um exame, tanto na parte traseira do freio, falamos para vocês dos problemas que costumam ocorrer, e é importante afirmar, frisar para vocês, que é necessário sempre uma manutenção no freio traseiro. Por que essa manutenção? Também falamos que é a respeito dos 30% na traseira. Também falamos sobre diâmetro de tambores, a retífica, que deve ser igual tanto na roda traseira direita como na roda traseira esquerda. Alguma dúvida sobre o diâmetro de tambores, vocês devem sempre consultar tabelas com o diâmetro máximo dos tambores. Não vamos deixar passar, chegar a uma espessura muito crítica, porque corre-se o risco, mesmo porque a lona pode parar de entrar em contato 100%, como também corre-se o risco do tambor acabar rachando. O disco segue a mesma regra. O disco tem uma espessura mínima de desgaste. Também não podemos fazer com ele continuar trabalhando com uma espessura inferior àquela. Novamente entram-se as tabelas de espessura mínima de disco. E tanto na pastilha, falei para vocês que nós temos as lonas coladas. E há casos de tentarem rebitar a lona errada num patim. Furar o patim colado para fazer o reaproveitamento dele. É totalmente errado, mesmo porque o patim não tem estrutura suficiente para resistir a um segundo jogo de lona, como também a lona que será utilizada ali seria uma lona errada. Na pastilha é o mesmo caso, não podemos reaproveitar uma pastilha de um veículo no outro. Para tanto, nós temos também tabelas de aplicação de pastilhas para evitar isso. Então a pastilha vem com o seu código e deve acompanhar de acordo com o tipo de veículo. Você que precisa ter em sua oficina a tabela de aplicação das pastilhas Cobrec, é muito fácil conseguir, hein? Ligue para 0800
11 19 92. 0800 11 19 92, que é o telefone do atendimento ao consumidor Cobrec. E eles vão mandar para você, tá joia? Agora, se você preferir mandar uma cartinha legal pra gente, ótimo. Estaremos aqui para receber a sua carta com o maior prazer. O endereço é Rua Capitão Augusto Sales Pupo, número 89, o CEP é 13073140, Campinas, São Paulo. Repetindo para você, hein? Rua Capitão Augusto Sales Pupo, número 89, CEP 13073140, Campinas, São Paulo. Não perca tempo, tá joia? Bem, agora vamos dar um pulo até os comerciais e eu volto em instantes. Pois é, gente, neste bloco com o nosso amigo Jaqueto da Cobrec, vamos falar sobre os principais componentes das pastilhas, tá certo? E vamos saber também dos principais testes que são feitos no desenvolvimento de produtos. Vamos acompanhar? Essa matéria é super interessante, hein? Bom dia, meu amigo mecânico. Bem, nós vamos falar um pouco sobre o sistema de freio como um todo, ou seja, principalmente de pastilha e lonas para freios. Bem, vamos começar falando o que se compõe uma pastilha de freio e uma lona também, né? Bom, a pastilha é composta principalmente por resina, fibra, aglomerantes e minerais. Atrás desses compostos é feito vários desenvolvimentos para se chegar numa fórmula ideal, ou seja, num produto ideal para o cliente, que são os seus clientes mecânicos, os clientes que você conserta os seus carros. Bem, vamos começar mostrando para vocês um equipamento que simula exatamente o veículo, que nós chamamos de dinamômetro, que seria um equipamento de bancada. Ele consegue simular exatamente um veículo. Esse equipamento, ele possui alguns pesos que são capazes de simular a inércia de um veículo. Essa inércia utilizada para o teste é o peso total do veículo, ou seja, a capacidade do veículo. Bom, o sistema de freio está totalmente ligado nesse ponto, que seria exatamente uma montagem em um veículo normal que vocês já puderam ver. Aqui tem uma pinça, vai ter uma pastilha e tem um disco. Essa montagem está realizada para um veículo do tipo Gol. Esse teste está sendo realizado por um veículo Gol. Durante esse teste é realizado em cima de normas que são fornecidas por montadoras, onde a Cobrec é responsável por atender todas elas. A gente procura atender todas as montadoras, fornecemos para todas as montadoras e realizamos desenvolvimentos para todos os veículos novos que estão sendo lançados no mercado. Esse teste é realizado com acompanhamento conforme os procedimentos deles, onde em algumas etapas, em alguns procedimentos você chega a temperaturas elevadas, no caso de uma descida de serra, que pode chegar a mais ou menos 700 graus, onde você vai poder verificar que o disco vai ficar incandescente, ainda até fagulhas, de tão elevada que se chega a temperatura. Isso ocorre também em veículos de competição, como é o caso do Stock Car, um Ômega, por exemplo, quando está indo numa curva, que também pode chegar a essa temperatura de 700 graus e fica com um disco incandescente. Então, com isso, você vê qual a importância de um produto possuir qualidade. Ou seja, no momento que essa temperatura está alta, o veículo tem que estar parando da mesma maneira que se ele tivesse a 200 graus, que seria uma temperatura normal de trabalho. Portanto, o material tem que possuir qualidade, tecnologia, para poder resistir a toda essa temperatura. Bem, com toda essa temperatura, você imagine uma pessoa descendo serra, ele tem que ter uma segurança. Portanto, o produto Cobrec garante essa segurança para você. Você não vai perder atrito com a temperatura, para você não ocorrer de um acidente com seu veículo. Uma outra característica importante do material de atrito é que após ele sofrer toda essa temperatura, ele deve, após o resfriamento, retornar a seu atrito original, ou seja, ele deve parar o carro na mesma distância que ele estava parando antes de você elevar ele a temperatura alta, garantindo assim
a vida útil desse produto, ou seja, uma durabilidade da vida como um todo, a pastilha da vida dela até o seu término. Bom, todo produto, quando você vai elevando a temperatura, pode ocorrer que ele possa perder um pouco a sua durabilidade. Porém, o produto deve manter a durabilidade. Portanto, o produto Cobrec garante essa durabilidade para você. Mesmo você descendo uma serra, elevando a temperatura, você consegue manter a durabilidade do produto Cobrec. Pois é, amigo mecânico, você que precisa ter aí em sua oficina a tabela de aplicação da Cobrec, veja bem, hein? É muito fácil conseguir. Ligue para 0800 11 19 92. Repetindo, 0800 11 19 92, que é o telefone do atendimento ao consumidor Cobrec. E eles vão mandar para você, tá bom? Agora, se você preferir mandar uma cartinha pra gente, muito bem, ótimo. Mande a cartinha para a rua Capitão Augusto Salles Pupo, número 89, o CEP 13-073-140, Campinas, São Paulo. Vou repetir, é claro. Rua Capitão Augusto Salles Pupo, número 89, CEP 13-073-140, Campinas, São Paulo. Olha, não perca tempo, tá joia? Vamos dar um pulinho até os comerciais e eu volto em instantes.